nossa época, ela tem sido mais espiritual do que em outros momentos. Isto é, as pessoas hoje, até inteligentes, estudadas, antigamente não era moda você ser estudado e ser espiritual. Hoje não, elas são místicas, elas são espirituais, elas têm alguma busca de religiosidade até, mas certamente pouco cristã. Ironicamente, nosso Brasil é um país onde cresce a busca por algum tipo de espiritualidade. Cresce às vezes até o número de frequentadores de igrejas, mas certamente é pequeno o crescimento de verdadeiros discípulos de Cristo. Nós não vemos um crescimento impressionante dos discípulos de Cristo Jesus. Por que disso? Eu creio que há várias explicações, mas uma delas talvez tenha sido vistas por alguns homens de Deus que analisam bem o nosso tempo. E olha como o nosso tempo é um tempo de foco bastante individualista e subjetivo. Quer dizer, como é que as pessoas se tornam espirituais? Elas olham para dentro. Não tem tanto a ver com Deus fora e acima delas, mas para dentro. Um foco individualista e subjetivo. As pessoas falam mais de um Deus próximo do que de um Deus distante. Isto é Jesus no coração, entendeu? Pouca gente fala de um Jesus aterrorizador que está acima de nós. De um Deus que é santo juiz. Essas ideias não são muito populares hoje em dia. A gente gosta de falar muito do subjetivo, do interno, do Deus próximo. Outro conceito também bastante comum é que nós vivemos em tempos em que as pessoas são religiosas sem serem às vezes de igreja. São espirituais sem serem frequentadores de igreja, porque há uma orientação anti-institucional. Eu não preciso de igreja, eu consigo me ligar a Deus, sem estar relacionado a uma igreja. As pessoas também não estão muito impressionadas com aquilo que Deus fez na história. O importante é o encontro direto com Deus. Assim como, quanto mais místico, mais intuitivo, mais imediato, mais real parece. Tudo isso que eu estou falando revela um pouco da espiritualidade que mais predomina. É aquela que mais vigente. Hoje em dia você não vê pessoas falando de um Deus que é santo e temível. Ninguém fala disso. No passado, gente que não tinha sido convertida, ainda assim tinha uma noção de um Deus santo e temível. E elas eram capazes de ter até medo do que Deus poderia fazer com elas. Hoje não. Hoje Deus é essa coisa quentinha que está aqui dentro, que você se conecta. Essa é a tendência do nosso tempo. Nosso tempo é espiritualizado dessa maneira. Porque na carta que Paulo escreveu para os Colossenses, os cristãos estavam em busca de outra espiritualidade, mas sem desejar abandonar Cristo. Não é que eles deixaram de ser cristãos. Não é que eles falaram assim, Jesus, foi muito bom até aqui, mas agora eu vou para outro caminho. Não, eles continuavam a celebrar Jesus, mas misturado com uma busca sincrética de espiritualidade. E eu creio que nós também somos assim. Quer ver um exemplo disso? Nós muitas vezes temos ouvido mensagens sobre a cruz de Cristo, enquanto a gente ainda nutre o desejo de encontrar algum atalho para vencer um problema na vida. Um atalho espiritual. Isso mostra a nossa falta de discernimento. Eu disse que discernimento é bem ilustrado por aquilo que a criança pequena faz, quando ela engatinha e coloca na boca aquilo que não é comida. A nossa falta de discernimento também pode ser vista na maneira como a gente busca algum caminho especial para um problema no casamento, para a educação dos filhos, para a batalha contra a tentação, ou medo em relação à ansiedade, ou qualquer coisa desse tipo. Quando a gente procura alguma coisa, porque assim, o pastor falou da cruz, isso é muito importante, mas pastor, tem alguma outra coisa para eu vencer? Nós estamos sempre sujeitos a achar que Cristo não basta. Por isso que o que eu tenho pregado nos últimos domingos, baseado em Colossenses, eu creio que seja importante, porque esse não é um problema só de 2000 anos atrás, numa cidadezinha chamada Colossos. Esse é um problema nosso. Nós também temos dificuldade de firmar nossa confiança em Cristo e não cedermos à tentação de buscarmos outras tentativas de êxito espiritual como complemento a Cristo. A gente também tem dificuldade. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Agora ele vai explicar para você o que essa filosofia e vãs sutilezas defende.
que é esse perigo que é defendido pelos falsos mestres que Paulo está preocupado a alertar? O que eu quero mostrar é que o que eles estavam fazendo lá é revelador de nossa busca por um caminho mais sublime. Os legalistas, eles equacionam, por exemplo, a santidade com a observância de rituais. Se você cumprir certos rituais, então você é superior espiritualmente. Os místicos, eles se apegam a experiências, tais como visões e revelações extra-bíblicas. E outros, numa prática asceta, como a gente fala, não é? Creem que é melhor você se privar de coisas para você ser mais espiritual. Então que a pobreza ou a vida simples e de privações é o melhor caminho para a piedade. Paulo vai mostrar que todas essas propostas, elas são fracas e elas não oferecem o remédio para as nossas lutas espirituais. O legalismo é o apego à própria lei, a fim de nós alcançarmos o favor de Deus, a salvação de Deus. Então, versos 16 e 17, Paulo fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja que o texto está falando de uma parte dessa preocupação paulina que tem a ver com regras judaicas. Não é que só a religião judaica tinha regras, outras religiões também tinham, mas a ideia de sábado aqui é bem típica da fé judaica. Então, esses falsos mestres estavam dizendo que o verdadeiro espiritual é aquela pessoa que obedece regras de comida, de bebida, de dia de festa, de lua nova, de sábados, coisas que estão mencionadas ao longo da lei de Moisés. É como se a observância dessas regras fosse indispensável para a salvação ou para a plenitude espiritual. E a resposta de Paulo vai ser como? Ele vai usar o argumento de sombra e realidade. A ideia de que Jesus Cristo é a realidade para a qual essas leis eram a sombra. Tá? As leis foram importantes, mas elas já cumpriram o seu papel. Então, quando o texto fala assim, verso 27... porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você fala, o que tem a ver o corpo é de Cristo? É como se Paulo estivesse dizendo assim, a realidade chegou. Quando a realidade chega, você não fica olhando para a sombra, né? Imagina a criança pequena esperando o pai chegar em casa, ele está louco para o pai chegar para ele brincar, e o menino está lá empolgado, aí ele vê a sombra do pai, quando o pai chega ele fica olhando para a sombra e fala assim, pai, que gostoso ver o senhor aqui. A realidade chegou. Que você está olhando para a sombra, que você está atentando para ela, se aproximando, ao invés de ir para a realidade. Então, a gente não fica atento àquilo que era apenas sombra. Seria a mesma coisa que a gente dirigir, olhar uma placa e falar, curva perigosa daqui a 300 metros. Aí você chega, toma o cuidado, faz a curva e fala, pessoal, acho que a gente devia voltar a dar uma olhada naquela placa, porque aquela placa está bem destacada, assim, importante. Estava bem importante ali, vamos voltar para tirar uma foto dela. A mensagem para a qual ela servia já cumpriu o propósito. Você não tem que se apegar a ela. Você não pode voltar a ela. Isso acontece com as leis cerimoniais. Então, Paulo está mostrando como esse tipo de regra não cabe, porque é atentar para a sombra ao invés de para a realidade, para o corpo de Cristo. Agora, não basta dizer só que isso não cabe. É importante que Paulo destaque o que acontece quando a gente se torna legalista. A gente se torna crítico de outros. Você percebe que o texto começou assim, ninguém vos julgue por causa dessas coisas. O legalista é assim, ele é crítico. Ele coloca um padrão e normalmente esse padrão é aquilo pelo qual ele vai julgar os outros. E ele julga todos os demais inferiores a ele, que não observam o seu padrão. E normalmente é assim. O legalista não olha para a lei de Deus, porque se ele entendesse a lei de Deus, ele não se julgaria cumpridor dela. Ele teria vergonha de criticar os outros. Mas o legalista costuma ter uma visão muito superficial da lei, achando que ele a cumpre e achando inferior os outros que não a cumprem. É por isso que ele olha de cima para baixo e diz assim, olha só que vergonha.
Infelizmente, as igrejas evangélicas brasileiras têm se encantado com as sombras e com as regras. Não é à toa que tem um monte de evangélico desviado. Conversa com eles. A maioria vai te dizer que saiu porque era muita regra. Ele não viu nenhum sentido de ficar ali. Tudo que ele tinha nas suas casas era: não pode fazer isso, crente que é crente não faz isso, não faz aquilo outro. Não é? Regras atrás de regras o tempo todo. Nós também colocamos padrões que são injustos. Nós também nos apegamos e gostamos de estruturas antes do que da vida que deve permear as estruturas. Tudo isso é exemplo de legalismo. Isso não está só em outras igrejas, está também nas nossas igrejas. Sabe, o legalismo, ele propõe uma religião de vista e não de fé. O que isso significa? Ele quer ver você se apegar a certos rituais, a certas práticas. Comprometido, gostei. O legalista, ele é muito zeloso por compromisso visível. O legalista também propõe uma religião de boas obras. Ele quer se aquietar diante do seu desempenho. É por isso que eu me preocupo quando a gente ouve a palavra de Deus e apanha da palavra de Deus e não sai daqui arrastando. Porque talvez a gente não tenha entendido a palavra de Deus. Quando na parábola do fariseu e do publicano, o publicano se apresentou diante do Senhor Deus, o que o texto diz? Ele não conseguia erguer a sua cabeça aos céus. Ele estava curvado, é como se ele tivesse tomado uma surra dos seus próprios pecados. E ele bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia desse pecador. E é esse que Jesus levanta, exalta. Não é o que sai confiante de que ele está fazendo o que agrada a Deus. É aquele que está quebrado pela lei do Senhor, antes do que se julga obediente a ela. Então, perceba como o legalismo, ele sufoca a gente. O legalista, ele não enxerga que o apego às regras e às formas mata a vida nele e a vida no outro. Ele propõe uma religiosidade escravizadora. Então eu queria que você atentasse para as vezes em que você vê legalismo perto de você e você vê legalismo em você. A morte de Cristo é aquilo que nos liberta. Sabe por que ela nos liberta? Atenção. Ela nos liberta do legalismo, porque a cruz nos livra de termos que ser cumpridores da lei, para sermos aceitos por Deus e pelos homens. Quando você for confrontar alguém, quando você for desafiar essa pessoa a uma vida correta, não tenha medo dela te perguntar assim: e quem você pensa que é? Como quem diz, você tem moral para falar alguma coisa? A gente não confronta as pessoas porque a gente tem moral. A gente confronta porque a cruz de Cristo nos libertou, para a gente conduzi-las a caminho de santidade. É por isso que a gente as confronta. Não é porque a gente tem moral. A cruz de Cristo nos liberta. É por isso que você pode e deve receber uma exortação do seu irmão, como a igreja de Colossos teve que receber a exortação de Paulo. Não é porque Paulo tinha moral, é porque ele estava liberto pela cruz de Cristo, entende? Por isso que ele podia puxar a orelha e todo mundo tinha que baixar a crista e dizer: sim, Paulo, você está certo. A gente está se sujeitando a essas coisas. A cruz de Cristo, ela é libertadora, ela nos liberta do legalismo. É tão libertador a gente não ter que agradar as pessoas, viver para que elas digam: muito bem. É tão libertador a gente não viver em prol de agradar as pessoas, de alcançar um certo padrão. É tão libertador. E a gente deve se apresentar a Cristo, porque Cristo nos liberta do legalismo. Por isso que a gente canta um hino que fala assim: como eu amo a mensagem da cruz. Entende? Como eu amo a mensagem da cruz. Ela é meu consolo, ela é a minha vitória. Porque eu não preciso buscar esses caminhos alternativos. Cristo basta, Ele é suficiente para mim.